O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 13 anos, sempre tem a oportunidade de tomar conhecimento do entendimento das ditas autoridades, que neste momento em que a peça do tabuleiro do xadrez das próximas eleições começa a ser deslocada, temos este compromisso em levar até você informação do seu interesse. Recentemente, tivemos também esta mesma oportunidade entrevistando o querido amigo que aqui esteve conosco, Rodrigo Neves, que assim se manifestou, fez as suas ponderações, as suas reflexões, as suas colocações. E nesta ocasião também teremos a oportunidade de ouvir outro experiente político do cenário nacional, até por conta também das movimentações populares que aconteceram no dia 7 de setembro. O momento é da análise, o momento é do conhecimento, o momento é da comparação. Para que você possa, desta forma, formar a sua opinião e nas eleições do próximo ano fazer a melhor escolha, porque votar é escolher, sobretudo. E da sua escolha, eu diria que, por enquanto, não cabe qualquer contestação, liminar, revogação ou anulação. E desta forma, o seu voto, que continua sendo secreto, deve ser sagrado e privilegiando, sobretudo, os interesses coletivos. Uma vez que também sempre digo que o prazo de arrependimento da sua escolha é relativamente longo, ou seja, de 4 anos. Portanto, o programa Cidade Real, nesta edição, terá novamente a oportunidade, a honrosa condição de conversar com uma figura política extremamente conhecida, que na sua trajetória, eu diria vitoriosa, se elegeu por 3 vezes consecutivas como deputado estadual, em 2006, 2010 e 2014, quando foi considerado o deputado estadual mais votado do Brasil, obtendo 350.408 votos. Em 2018, se elegeu deputado federal, desta vez obtendo a 2ª colocação entre os deputados federais mais votados no Rio de Janeiro, obtendo, nesta ocasião, 342.941 votos. Se destacou na Assembleia Legislativa na presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. E desta forma, tenho certeza que você, um telespectador atento e vigilante, já começa a suspeitar de quem seja. Nascido em São Gonçalo, professor, que evidentemente coloca sempre seu nome à disposição do eleitorado estadual e nacional, tem posições firmes, filiado ao Partido Socialista Brasileiro e nascido em 12 de abril de 1967. É um currículo evidentemente resumido, mas de certa maneira já lhe posiciona, já contextualiza o convidado que você certamente irá ouvir e, eu diria, refletir atentamente sobre as suas oportunas considerações. Com a proteção de Deus sempre
e de Santa Rita de Cássia. Sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição inédita do programa Cidade Real, de número 707, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, os trabalhos ecléticos da nossa sempre competente equipe, composta por Rafael Teixeira, Pablo Machado e Marconi JR, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 20 de setembro de 2021. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? A gente ama te presentear, por isso vamos te dar dinheiro. Vem comigo que eu te explico tudo. A partir de agora, no Atacadão Importes, você vai ter 7, 8, 9, não, 10% de cashback na sua compra. Dinheiro de volta pra você. E aí, querem essa grana? Se você tá me vendo na televisão, é só escanear o QR Code. Se você tá me vendo na internet, clica aqui nesse link, faça seu cadastro e bora comprar! Agora é fácil, quando você for pagar, é só abrir o aplicativo, clicar no check-in. Na hora, o sistema já enxerga a sua compra e deposita seu dinheiro. É real, é de verdade. Está esperando o quê para participar dessa grande novidade? O Atacadão Importes te dá mais essa vantagem. Além de você pagar barato, ainda tem seu dinheiro de volta em cashback. Bom demais, olha só! Atacadão Importes, a escolha certa para você se vestir. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, assim como durante toda a semana nas representações que acontecem na grade da emissora e também pelas redes sociais da TV Zoom. Sendo assim, queremos cumprimentar e saudar o ilustre deputado federal Marcelo Ribeiro Freixo, professor, mas que evidentemente é bastante conhecido como Marcelo Freixo. E aí, no início do programa, apresentei um breve currículo da sua vitoriosa trajetória política. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a nossa produção do programa se sentem honradas com a sua presença. Obrigado, Zuri. É um prazer imenso estar de volta aqui, te reencontrar. Exatamente. Depois de algum tempo. Tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Você já é uma referência na comunicação de toda a região. Prazer imenso. Obrigado pelo espaço. A nossa audiência agradece a oportunidade de ouvi-lo. E já de início, quero indagar o seguinte. Recentemente, em 7 de setembro, acompanhamos uma série de manifestações e, eu diria, também declarações desnecessárias que conturbaram já o confuso cenário político nacional. Isto posto, queremos ouvi-lo acerca da sua avaliação daquele momento e de toda a conjuntura que nos cerca. Olha, Zuri, nós tivemos no início de setembro uma data que é importante. O 7 de setembro marca 199 anos da independência. E as cores nacionais, a bandeira nacional, o hino nacional, são instrumentos que têm que unir esse povo. Tem que unir esse povo, né?
Se eu sou Flamengo, você é Fluminense, o outro é Botafogo, isso pode nos separar. Mas a bandeira nacional, as cores nacionais, o hino nacional tem que nos unir. A independência é uma data de orgulho de todos nós. Então, o que aconteceu no 7 de setembro foi muito ruim para o Brasil. Muito ruim. O presidente da República, ele tem que ter uma missão de unir o povo e superar os problemas, que não são poucos. Desemprego, fome, a pandemia. Então, nós temos a região de Friburgo, a cidade de Friburgo, com mais de 800 mortos. Que, aliás, eu queria aqui, antes de qualquer coisa, minha solidariedade às famílias. Né? Esse é o primeiro assunto evidente. Então, assim, mais de 800 mortos em Friburgo. No Brasil inteiro, a gente pode chegar a 1 milhão até o final dessa pandemia. É muito grave. É muito grave o que a gente está vivendo. Então, o presidente da República, quando ele vai a público e faz ameaças a juiz e provoca uma crise institucional, ele não age bem. Ele não age bem. Ele se isola, ele provoca raiva, e não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de união para superar o problema. Não à toa, 2 dias depois, o presidente faz uma carta dizendo que não é isso que ele queria fazer. Carta escrita pelo Michel Temer, inclusive ex-presidente. Né? Ele diz que não queria brigar com o ministro, enfim, mas o estrago foi feito. Eu acho, Zuri, que as pessoas que botam verde e amarelo e vão pedindo um país melhor, eu respeito. Eu entendo e eu respeito. Mas o presidente da República tem que ter serenidade, responsabilidade. Ele não governa só para quem votou nele. Você, quando é eleito, você governa para quem não votou em você também. Você governa para todo mundo. Então, nesse sentido, eu acho que ele dividiu mais o país, ele trouxe mais instabilidade e não resolveu nenhum problema do Brasil. Não falou em vacina uma única vez. Não falou em emprego uma única vez. A gente precisa aproximar o judiciário do legislativo, do executivo, do empresário, do trabalhador. Precisa criar um projeto de país para superar. São 14 milhões de desempregados. Todo mundo que está assistindo a gente conhece ou tem na família um desempregado. 19 milhões de famintos. A fome voltou ao Brasil. É muito grave. Então nós precisamos, fundamentalmente, unir esse país para superar a dificuldade. Não foi isso que aconteceu no dia 7 e eu acho que por isso o presidente errou. E no seu entendimento, o que eu concordo, cada vez mais me dá a certeza que Sua Excelência, o Presidente da República, não tem zelo pelo rito do cargo. O cargo que ele ocupa exige um rito, um certo comportamento de serenidade, de tranquilidade, para, sobretudo, proporcionar segurança para todos os brasileiros. Mas ele justamente se manifesta de forma contrária. E, neste sentido, você que é um político muito experiente, vê solução para que os poderes voltem a ser harmônicos e independentes entre si? Olha, a relação entre o Legislativo, eu estou lá no Congresso Nacional, eu sou o líder da minoria, eu sou líder de 130 deputados, dos 513, a gente tem uma relação de muito diálogo com o Judiciário, a gente tem uma relação de muito diálogo com o Ministério Público. Né? Onde é que está faltando diálogo? No Executivo. É ali que está faltando diálogo. Está faltando diálogo porque o presidente resolveu adotar uma postura de enfrentamento ao Executivo e ao Legislativo. Então, isso precisa ser superado. Agora, este recado, quem tem que receber é o presidente da República. Né? Enfim, hoje você tem uma quantidade enorme de partidos, por exemplo, logo após o 7 de setembro, o PSD, o Partido Verde, o Cidadania, o Solidariedade, partidos que não são da esquerda, partidos que são de centro, se deslocaram para a oposição ao presidente. Imediatamente, porque falaram assim, isso aqui a gente não quer. Nós queremos mais equilíbrio. Então, engrossou, cresceu muito o número de partidos, de setores contrários ao presidente. E não é porque são contrários às ideias, pela postura, pela raiva, pela intolerância, pelas ameaças. Pelo radicalismo. É um radicalismo, é um extremismo, que o Brasil não precisa desse extremismo. Eu entendo em quem votou no presidente Bolsonaro. Entendo mesmo. Eu não votei, mas eu entendo em quem votou. Entendo, olha, não estou insatisfeito com a política, a situação está ruim. Só que você já tem 3 anos de governo. Né? Você tem corrupção na saúde. Você tem compra de vacina com propina. Você tem problemas graves em todas as áreas,
problemas sérios na educação, faltando dinheiro para as universidades, 14 milhões de desempregados. A taxa de desemprego, quem está assistindo a gente e tem um filho entre 18 e 24 anos, tem uma taxa de desemprego no Brasil de 29%. 29%. 29% de taxa de desemprego de 18 a 24 anos. Ou seja, o jovem não consegue começar a trabalhar. Isso é a morte do futuro. Então a gente tem uma crise muito profunda. O que se espera de um presidente é que ele trabalhe, é que ele se empenhe, é que ele se esforce, é que ele dialogue. Aí no lugar disso, é briga, é conflito, é ameaça. Isso não ajuda, entende? Então acho que para a gente superar isso, eu acho que o Legislativo está disposto ao diálogo sempre. Está disposto? Está muito disposto o Legislativo. Muito disposto. E eu não estou falando só da esquerda, não. Eu estou falando do Legislativo. Para você ter uma ideia, no início da pandemia, estou falando de 2020, né? Surgiu a pandemia, a situação grave. A gente não sabia nem como lidar, o mundo inteiro tendo uma dificuldade, todo mundo passou por isso. O Executivo mandou para o Congresso Nacional um projeto de auxílio emergencial. Auxílio para as pessoas. O Paulo Guedes e o Bolsonaro mandaram um auxílio que era R$200. 200. Nós, do Congresso, pegamos a lei, transformamos em R$500. Porque a gente entendia que um custo de vida já caro, você não podia dar R$200 e pedir para as pessoas ficarem em casa. Porque qual era a ideia do auxílio? Receba o auxílio, mas fique em casa para não aumentar a pandemia. Pois bem, jogamos para R$500. Negociamos com o governo, chegou a 600. Chegou a 600. Ora, o Legislativo ajudando o Executivo. Foi uma proposta nossa de chegar a R$500 para depois 600. Então tem disposição para ajudar, mesmo fazendo oposição, mesmo não concordando. Agora, não pode ter ameaça, não pode ter esse nível de conflito que o presidente provoca. Agora, deputado, também queremos ouvi-lo acerca das movimentações no Poder Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal, onde as decisões dos senhores ministros causam contestação, causam indignação, mas decisão judicial não se discute, se cumpre. Isso. E observamos que o acirramento entre, sobretudo, o Poder Executivo Federal e o Supremo Tribunal Federal tem tomado proporção extremamente preocupante. Muita coisa. Eu converso muito com vários ministros do Supremo. A gente tem um diálogo muito grande entre o Legislativo e o Supremo. Ordem judicial tem que ser cumprida. O presidente, quando vai no 7 de setembro dizer não vou cumprir uma ordem judicial, primeiro, um presidente que não cumprir ordem, judicial está cometendo crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Ele pode sofrer impeachment se ele não cumprir ordem judicial. Então não tem que discutir isso. Você pode divergir, um poder pode divergir do outro. É saudável, inclusive, é democrático. Mas você não pode ameaçar o outro poder e dizer que não vai cumprir. Não pode a Câmara dos Deputados aprovar uma lei e o presidente dizer o seguinte, não vou cumprir, não vou fazer. Não pode. Se a lei for aprovada na Câmara, o presidente ele pode vetar. E nós podemos derrubar o veto. E ele vai ter que cumprir. A independência dos poderes é assim. Eu não posso chegar lá e fazer um decreto em nome do Bolsonaro. Eu sou um deputado, não posso. Então tem limites do poder. Esses limites têm que ser respeitados. E você entende que o STF, por vezes, ultrapassa esse limite? Olha, você pode ter esse entendimento. Eu acho que você pode ter ali um diálogo com o STF. E são abertos ao diálogo. Eu já dialoguei inúmeras vezes. São abertos ao diálogo? São abertos ao diálogo. Claro, o STF é aberto ao diálogo. Todos os ministros, é comum os ministros do STF receberem parlamentares. Eles sempre conversam, semanalmente os ministros conversam com o presidente da República. Podem não ser todos, um conversa mais do que o outro. Esse diálogo entre a República existe. É permanente. As pessoas, às vezes, não têm muita dimensão de como é que funciona Brasília. Exatamente. Né? Então, assim, é muito comum ministro ligar para deputado ligar para ministro e tirar dúvida e conversar. As pessoas se comunicam, o que é a melhor coisa que tem. O presidente da República se comunica. O ministro Fux conversa sistematicamente com o presidente Bolsonaro, né? Até porque o presidente Bolsonaro indica, né, ministros. Ministros, exatamente. Então já indicou um, vai indicar, possivelmente pode indicar outro, enfim. Então, são indicações
O diálogo existe sempre e tem que existir, é bom conversar. Agora, Marcelo, encerrando essa pauta a nível federal e, evidentemente, nos privilegiando aqui da sua larga experiência, sobretudo convívio em Brasília, qual a sua avaliação do governo Jair Messias Bolsonaro, que começou de uma forma, chegou ao poder de outra e agora está totalmente diferente, inclusive decepcionando muito dos seus eleitores? Qual é o clima que se observa em Brasília em relação ao Poder Executivo Federal? Não, o clima em Brasília é o pior possível. Pior possível? Pior possível. Em relação ao presidente, é o pior possível. Há um clima que entende que o presidente não governa. E não governa não é porque ele está impedido de governar, é porque ele não sabe governar. Ele não sabe governar. Ele não tem capacidade, ele escolheu mal os ministros, ele não tem esforço para trabalhar, ele passa a maior parte do tempo em conflitos, gerando crises, e o Brasil precisa de solução. O Brasil não precisa de crise, o Brasil precisa de solução. E nesse sentido ele não tem correspondido. Então há uma insatisfação muito profunda, e eu não estou falando só da esquerda não, há uma insatisfação generalizada. E eu acho que é do Brasil inteiro. A última pesquisa mostrou 63% da população brasileira que considera péssimo o governo. 63% que considera o governo péssimo. Por que essas pessoas consideram esse governo péssimo? Elas estão todas erradas? O presidente não tomou vacina. Realmente. O presidente não tomou vacina. Mau exemplo. É um mau exemplo, né? O presidente receitou remédio, nem médico receitou remédio que não é indicado para o tratamento do Covid, né? Gerou conflito com o ministro, conflito com o executivo. Em nenhum momento ele fala de emprego, e nós temos 14 milhões de desempregados. Então, é um governo de não diálogo e de não solução para as coisas graves que tem no Brasil. Então, eu acho que esse clima de Brasília é o pior possível para ele. Hoje, muitos partidos que antes apoiavam o Bolsonaro não apoiam mais e já estão na oposição. Então, ninguém vê o presidente Bolsonaro como alguém se respeita, evidentemente tem o cargo, ele que não se respeita muitas vezes, mas acho que na eleição de 22, se ele chegar até lá, ele vai ter muita dificuldade. E nesse sentido, nessa mesma vertente, como você prevê, sem que precise usar alguma bola de cristal, o andamento e o clima das eleições que acontecerão no ano que vem? Porque me parece, salvo melhor juízo, que o palanque, sobretudo eletrônico e virtual, já está montado. Pretensos candidatos já se manifestam, sim, já discutem questões que eu diria menos importantes do que aquela necessária à recuperação econômica, sobretudo do Brasil, mas teremos uma eleição com um clima muito tenso, muito acirrado? Eu espero que não. Espero que a gente tenha normalidade. Espero que a gente tenha debate de projetos, debate de programa. Eu espero que a gente traga a política para o lugar da democracia, né? Acho que um candidato pode pensar diferente do outro, mas não pode ameaçar o outro. Você não pode dividir esse país com raiva e com ódio. Correto. Não pode. Correto. Acho que ninguém tem o direito de fazer isso, né? Dividir e dizer nós somos brasileiros, vocês não são. Que é isso? Porque você pensa diferente, está errado. Você pode pensar diferente de um irmão seu, não vai deixar de ser seu irmão. Certamente. Né? E todos nós já podemos ter passado por isso, né? Você pode pensar diferente de um filho seu, e nem por isso vai deixar de ser seu filho. Eu costumo dizer, deputado, que o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. E faz a gente crescer. A democracia ela só é importante para que exista diferença. A democracia não é importante para quem é igual. A democracia é importante para quem é diferente. É isso que, às vezes, o Bolsonaro não entende, né? Então, eu acho que a eleição de 22, ela é, para mim, Zuri, uma das mais importantes da nossa história. Das mais importantes? Da história. Por quê? Porque nós tivemos a Constituição de 88, uma Constituição importantíssima. Sem dúvida. Constituição cidadã, feita na década de 80, uma Constituição que materializou a vitória da democracia no Brasil, né? E uma Constituição que nos garante direitos importantes que têm que ser ampliados.
essa eleição de 22, ela vai definir se essa Constituição brasileira vai continuar valendo ou não, sabe? Acho que a gente tem que dizer o seguinte, a Constituição ela é sagrada, ela é importante, a gente pode melhorar a Constituição, mas ela não pode ser descumprida. E a gente precisa trazer a política para o lugar das ideias, do debate das ideias. Eu posso pensar diferente de você, você pode me convencer, eu posso te convencer, nós vamos debater e as pessoas vão nos assistir. O debate político é esse. Então, que tenha a candidatura do Lula, que tenha a do Ciro, que tenha a da Amoedo, que tenha a do Dória, que tenha de quem for, que tenha a do Bolsonaro, que se debata um projeto. Qual é o projeto de país? Quem eu acho que vai resolver aquilo que eu considero mais importante? É o desemprego? É a fome? É a saúde? É a educação? Política é lugar de ideias. Política não pode ser lugar de ameaça. Política não pode ser lugar de extremismo. Eu posso concordar com você hoje, posso não concordar amanhã. Certamente. É a maturidade. Política tem que ser feita com maturidade. E isso está faltando hoje e a gente precisa fazer o Brasil entrar no eixo da democracia de novo. Ele saiu. Por isso, deputado, que aqui nós sempre entendemos que do outro lado da tela tem vida inteligente. Exatamente. Conversamos com inúmeras autoridades que nos prestigiam, até por conta da grande audiência do programa Cidade Real, estabelecendo o contraditório. Certamente, muitos daqueles que estão lhe assistindo não concordam com a sua opinião ou com a sua avaliação. Claro. Mas a democracia é a convivência dos contrários, das ideias diferentes. E quando isso não acontece, se caminha para uma rota de conflito extremamente perigosa, como recentemente Sua Excelência o Presidente da República, de certa maneira, insinuou. E eu diria que até propondo uma desobediência civil, quando diz que se recusará a obedecer uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Ou seja, o clima, conforme você disse em Brasília, está extremamente tenso. O clima está tenso exatamente por isso, porque o presidente não nos ajuda no sentido de criar uma normalidade, criar um rito, criar uma relação normal. É isso, o presidente ele vai executar as leis, ele vai fazer, ele vai governar, ele tem os seus ministros, o legislativo vai fazer as leis, o judiciário vai... Cada um tem o seu papel na República. Vamos fazer isso acontecer. Perfeitamente definido. Definido por lei. Pela Constituição. Não tem que fazer ato ameaçando o ministro. Exatamente. Mas você sabe o que eu acho, Zuri? Avançando aqui na nossa conversa. Por favor. O presidente tem muito medo dos seus filhos serem presos. É isso. É isso? A razão lá no fundo, mesmo na essência... Na essência é isso. O seria presidente, essa questão. Todo mundo que é pai até entende como pai. Mas como presidente, não. Não. O deputado, hoje senador, quando foi deputado, Flávio Bolsonaro, ele é investigado por crimes de rachadinha, né? Que é desvio de dinheiro público. O Carlos Bolsonaro é investigado também pelas rachadinhas. A ex-mulher do presidente era quem comandava a rachadinha. Isso quem está dizendo não sou eu. Quem diz isso é o Ministério Público do Rio de Janeiro. Tem uma investigação dura contra a família. O Carlos Bolsonaro é investigado por crimes de fake news. Então, o presidente sabe que seus filhos investigados têm uma investigação muito dura, muito difícil contra eles, e eles podem ser presos. Então, o ataque que o presidente faz à justiça é, no fundo, para proteger seus filhos. Eu entendo um pai que protege um filho, mas um pai não pode misturar a presidência da República com esse papel. Pai defender filho, concordo. A gente defende filho até quando o filho está errado. Sem dúvida. Mas educa, né? Sem dúvida. Mas educa. Não pode... Corrige o rumo. E corrige. Não pode usar a presença da República para isso. E é isso que ele está fazendo. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos conversando com Sua Excelência o deputado federal, professor Marcelo Ribeiro Freixo, filiado ao PSB, anteriormente filiado ao PSOL, e se não me falha a memória, começa sua carreira política ingressando nos quadros do PT, apresentando suas considerações e avaliações acerca deste momento extremamente conturbado. Estamos a um ano das eleições semigerais, ou seja, é preciso, sobretudo, termos informação para formar opinião. Como também é extremamente importante continuarmos com a nossa campanha pela doação de sangue. Doar sangue
é um gesto de solidariedade e de sobrevivência, evidentemente que de amor. Mas os estoques do Hemocentro Regional do Hospital Municipal Raul Sertã precisam ser reabastecidos. E sangue, conforme nos ensina a nossa produção, é um item que não se produz em laboratório ainda, nem consegue ser adquirido, portanto, não consegue ser licitado pela administração pública. Depende da sua solidariedade. Vamos juntos acompanhar. Informações para o seu conhecimento. Atenção, o Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 11h30. Vale, sobretudo, o seu gesto de solidariedade e de sobrevivência pela vida. Depois do intervalo, retornaremos tratando da pauta estadual, que me parece tanto ou mais grave do que a pauta nacional. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? A gente ama te presentear, por isso vamos te dar dinheiro. Vem comigo que eu te explico tudo. A partir de agora, no Atacadão Importes, você vai ter 7, 8, 9, não, 10% de cashback na sua compra. Dinheiro de volta pra você. E aí, querem essa grana? Se você tá me vendo na televisão, é só escanear o QR Code. Se você tá me vendo na internet, clica aqui nesse link, faça seu cadastro e bora comprar. Agora é fácil. Quando você for pagar, é só abrir o aplicativo, clicar no check-in. Na hora, o sistema já enxerga sua compra e deposita seu dinheiro. É real, é de verdade. Está esperando o quê para participar dessa grande novidade? O Atacadão Importes dá mais essa vantagem. Além de você pagar barato, ainda tem seu dinheiro de volta em cashback. Bom demais, olha só. Atacadão Importes, a escolha certa para você se vestir. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de respeito à sua inteligência. Do outro lado da tela tem vida inteligente. E nesse sentido, sempre apresentamos a nossa opinião, que é de maneira brilhante, competente e extremamente responsável, oferecida por doutora Aline de Freitas Spinelli, professora de Direito Penal, advogada criminalista, que sempre o faz com coragem e ousadia. Vamos juntos acompanhar. Como bem dizia João Saldanha, aquele que reclama já perdeu.
E é isso que a gente tem observado com grande facilidade o que tem acontecido nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos atos, nos últimos movimentos. Não é à toa que assistimos a notas contra Bolsonaro do agronegócio e da Federação dos Bancos. Esse movimento tem sido crescente. E muita gente já nem acredita mais que Bolsonaro esteja no páreo das eleições de 2022. É muito importante a gente lembrar aqui que toda essa narrativa criada por Jair Bolsonaro nos atos antidemocráticos, porque nos atos antidemocráticos que ele engendrou, organizou durante muitos meses com sua equipe de marketing, com sua grande gestão e produção de marketing digital, com muito dinheiro, com muito empenho. Tudo isso foi manipulado com a intenção de convencer não só os seus eleitores, mas principalmente os seus futuros e os seus aliados de hoje. Aqueles aliados que precisam ser convencidos de que ele tem chance em 2022. A foto produzida na areia de Copacabana, num cartão postal, que é de fácil concentração, a foto produzida com aquele cenário bonito para demonstrar poder e para demonstrar que grande parte do Brasil está com ele, é uma foto de Instagram. É uma foto criada, como todos nós sabemos criar uma foto para angariar clientes, para vender o nosso peixe, para despertar interesse da ex. É aquela foto produzida com uma intenção específica. Talvez seja verdade que Bolsonaro não queria nem fechar o Congresso ou destituir, acabar com o STF. Ele não queria dissolver o STF. O que ele queria era vender o peixe dele e mostrar que ele está no páreo de 2022. E isso ficou mais que provado através da publicação dessa nota poucas horas depois do dia 7 de setembro. Hoje, dia 9 de setembro, a nota desdizia tudo aquilo que ele instrumentalizou através de seus seguidores e seus eleitores. Seus próprios filhos paulatinamente foram publicando no Twitter tudo aquilo, deslegitimando as ações de seus eleitores, de seus seguidores, de seus fiéis discípulos, cegos pela paixão, que manifestam em ações aquele discurso que ele mesmo já fez cair por terra. Ele desdisse tudo aquilo que todos os seus seguidores, Zé Trovão, cantor sertanejo e tantos outros que estão aí à beira de receber um mandado de prisão. Então, pasmem, senhores, mas o que Bolsonaro quer, como sempre quis nos últimos anos, é levantar esse discurso de ódio, de briga, esse discurso, às vezes até fálico, de arma, de guerra, de tanque. Em 7 de setembro, ele não fez um discurso positivo de exaltação à República, de comemoração. Ele só descobriu dentes e aguçou punhais. Punhais que se voltaram contra os seus próprios eleitores, seus próprios praticantes desses atos insanos e antidemocráticos. É muito importante relembrar aquilo que Barroso nos ensinou hoje cedo. A única verdade que liberta é aquela verdade praticada de verdade com boa fé. É a verdade praticada que liberta. E não esse discurso de palanque, de ódio, que não vai mais nos levar a lugar nenhum que não seja chacota mundial. Como bem dizia Renato Russo de Legião Urbana, terceiro mundo que for, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão, vendendo nossos índios num leilão, vendendo nossa Amazônia. É mais o negacionismo climático que nos afunda. E com isso, alta no dólar, queda na bolsa, mandados de prisão para seus eleitores, e não fiquem contra o ministro
Alexandre de Moraes não, ele só age depois que provocado pela PGR. Então, aqui, exercendo o nosso contraditório, a gente destaca uma frase muito legal que eu li no Instagram essa semana. O Brasil é inviável enquanto Jair Bolsonaro continuar no poder. Uma gestão que deixou morrer mais de 500 mil pessoas num país que sempre foi elogiado pela sua política de vacinação e pelo seu SUS. Jamais essas mortes poderiam ter ocorrido no nosso país. Se ocorreram nos outros países, o problema é deles, mas no nosso não poderia. Então, fica aqui a nossa opinião e a nossa dica. Vamos tentar organizar o nosso raciocínio para que todos nós sejamos vitoriosos em 2022, com um voto consciente. Essa é a nossa opinião, que é pública. Até semana que vem. Coragem, ousadia e sensibilidade feminina emoldurada. Esse termo tem ficado muito conhecido nas transmissões esportivas. Pela sedutora beleza de doutora Aline Spinelli. O contraditório incomoda, e falamos isso durante o programa, mas é saudável e democrático. Deputado, trataremos de uma outra pauta agora, que a sua carreira política também é muito envolvida, qual seja as questões do cenário estadual. E eu quero lhe oferecer, e também a nossa imensa audiência, as seguintes informações. 6 governadores do Rio foram afastados ou presos nos últimos 4 anos. Um deles segue detido e 4 recorrem em liberdade. Ainda nesta mesma pauta, quero lhe colocar o seguinte, assim que esse site aqui destravar. Mas avançando, enquanto eu volto a reconectar, isto posto, temos uma situação extremamente delicada, eu diria, a nível nacional, que, de certa maneira, nos envergonha. O Estado do Rio de Janeiro, que sempre foi um estado de referência, tendo sido capital federal em outras épocas, está numa situação falimentar, sobretudo no que se refere ao aspecto moral. Isso. E não conseguimos vislumbrar uma solução. Isto posto, queremos ouvi-lo. Você toca num ponto que, para mim, é fundamental. Sem dúvida. A gente fala muito da crise fiscal do Rio, da falência econômica do Rio. Eu quero dizer que, para mim, a falência maior que tem no Rio de Janeiro é a falência moral. Não do seu povo, não dos seus empresários. Certamente, dos seus eleitores. Não dos eleitores. Mas a falência moral de quem esteve à frente do poder no Rio de Janeiro nos últimos anos. Zuri, eu vou dizer uma coisa que é séria, que é grave, mas que eu tenho muita certeza quando eu digo. O Rio é governado por uma máfia. Repita. O Rio é governado por uma máfia. Que isso? Máfia. Máfia. Quem governa o Rio de Janeiro é uma máfia. Não é à toa. Não é à toa que você tem os últimos governadores eleitos todos presos. Foram presos, nem todos estão presos. O que está preso hoje é só o Sérgio Cabral. Mas todos foram presos em algum momento. E não é só um problema do governador. O deputado me permite interrompê-lo rapidamente, só para ilustrar a sua afirmação. Os seguintes governadores foram devidamente recolhidos às barras da justiça. Ou seja, Moreira Franco, governador entre 1987 e 1991, preso em março de 2019 em um desdobramento da Operação Lava Jato, sobre acusação de negociar o pagamento de propina no valor de 1 milhão à Engevix em obras relativas à usina nuclear Angra 3. Permaneceu por 4 noites na cadeia e responde ao processo em liberdade. Em seguida,
Rosinha Garotinho, governadora entre 2003 e 2006. Foi presa em novembro de 2017 junto com o marido por crimes eleitorais. Ficou presa por uma semana. Foi condenada em janeiro de 2020, mas recorreu e responde ao processo em liberdade. Antony Garotinho, governador entre 1999 e 2002. Preso 5 vezes, desde que saiu do cargo e é acusado por crimes de corrupção, concussão, participação em organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais. Responde aos processos em liberdade. Sérgio Cabral, governador entre 2007 e 2014. Preso em junho de 2017. Foi condenado em 11 ações penais da Lava Jato e tem pena total de 233 anos e 11 meses de prisão. Está preso no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E por último, ou penúltimo, Luiz Fernando Pezão, governador entre 2014 e 2018, preso em novembro de 2018, foi condenado por abuso de poder político e econômico por conceder benefícios financeiros a empresas como contrapartida a doações para a campanha eleitoral de 2014. E mais recentemente, o juiz federal Wilson Witzel também foi afastado do cargo por supostas irregularidades. Isto posto, queremos continuar lhe ouvindo. E o atual governador, Cláudio Castro, é também investigado. E ele foi vice do Witzel. Né? O atual governador, ele assume porque ele é vice do Witzel. E é investigado numa denúncia muito grave de corrupção envolvendo a Fundação Leão 13. Leão 13. Leão 13. Então tem imagens de uma mochila que ele entrou vazia, saiu cheia. Enfim, não falta denúncia, não falta investigação, não falta podridão no governo do Rio de Janeiro. Podridão! Tem uma máfia governando. Máfia. Quando você olha, o Rio está tomado por milícia, por tráfico. E por quê? Por que você tem uma situação de violência, de segurança, de falta de investimento, de uma crise política muito grande? É uma máfia que governa o Rio para os seus interesses criminosos. Então, esse é o maior desafio. Você tem que trazer gente boa para fazer coisa boa. E não falta. Você fala assim, como é que a gente resolve o problema da educação? O que tem de pesquisador na área de educação, de bons professores, de bons projetos de educação espalhados pelo Rio de Janeiro, não está nos... Friburgo, por exemplo, você tem a UERJ, você tem o Cefet, você tem a UF, você tem a universidade, você tem as escolas, você tem uma quantidade enorme de gente boa fazendo coisa boa na educação. Você tem que trazer as boas pessoas para o lugar certo. Né? É isso. Na saúde, você tem uma quantidade enorme de gente boa fazendo coisa boa. Você tem a Fiocruz dentro do estado do Rio de Janeiro. A própria saúde aqui na região de Friburgo, você tem a UF, né, que é uma referência no trabalho de saúde aqui. Sem dúvida. Então, você tem que trazer as pessoas boas para fazerem coisas boas. Na economia, você tem uma quantidade enorme de gente com bons pensamentos para trazer política de emprego, para trazer investimento, para trazer seriedade. Mas não dá para você pegar os cargos de secretários e leiloar para grupos bandidos, para atender interesse criminoso. É isso que tem que mudar no Rio de Janeiro. Se você mudar isso, você fala, olha, acabou o crime, não é mais o crime que governa. Nós temos um projeto político, vamos chamar as melhores pessoas para governar e o Rio tem solução. E tem. E tem. Né? Agora, nos assusta, deputado, e às vezes por estarmos no interior do estado do Rio de Janeiro, não temos essa percepção como a sua pessoa tem que estar convivendo sempre com este ambiente, em que, diante da sua afirmação, temos como consequência o afastamento desses governadores que aqui foram citados, porque o Rio de Janeiro está entregue a máfias. Sim, olha, isso é uma vergonha. É uma vergonha muito grave. E aí você vê por que tem tantos governadores presos. Deputado não é só governador, né? Sem dúvida. Deputados, secretários de saúde presos. Exatamente. Uma corrupção muito forte. E a população que está comprando gasolina a R$7, arroz e feijão a mais de 10, óleo de cozinha a mais de 16, botijão de gás a mais de R$100. Exatamente. Botijão de gás, quem compra em casa sabe disso, a mais de R$100. Né? Você sabe que tem um monte de famílias sendo queimadas, sofrendo queimaduras porque estão fazendo comida na lenha. Exato. Porque não tem dinheiro para comprar botijão de gás. Exatamente. Esse Rio de Janeiro, que sofre, que pega ônibus cheio, que pega trem cheio, que sofre para chegar no trabalho, que tem desemprego, que não consegue empregar o filho, esse trabalhador, ele não quer ver um governo com gente corrupta.
Esse povo não tem que ter paciência com a corrupção. Não dá. E aí a tendência é se cansar da política e achar que todo mundo é igual. Esse é um problema. Não é todo mundo igual. Você falou aqui na apresentação generosa que faz sempre, eu presidi a CPI das milícias. Exatamente. A CPI das milícias que eu sofreu presidi em 2008, nós prendemos 240 milicianos. Prendemos 240 milicianos numa CPI. Fizemos a CPI do tráfico de armas e munições. Então, assim, a gente enfrentou o problema do crime. A gente sabe quem está de um lado e quem está de outro. Existem bons policiais no Rio de Janeiro. Você tem que chamar a boa polícia e investir na polícia. Você não pode... Não dá. Você viu agora recentemente a prisão do secretário de administração penitenciária, Zuri. Exato. O cara indo fazer acordo e negócio com traficante lá em Catanduva. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Acordo com traficante para governar o Rio. Você tem que fazer acordo com o trabalhador. Exatamente. Você tem que fazer acordo com o empresário. Você tem que fazer um acordo com o policial para ter melhores condições de trabalho. Pelo amor de Deus, como é que você vai fazer acordo com chefe de facção? Que isso? Onde é que a gente está vivendo? Agora, deputado, quando aqui recentemente também conversamos com o Rodrigo Neves, que também tem uma carreira bastante elogiável, lhe indaguei se o Estado do Rio de Janeiro tem solução e lhe faço a mesma indagação. O Estado do Rio de Janeiro ainda tem solução? Tem muita. Muita? Muita. A gente está no interior. Sim. Né? O Rio de Janeiro tem uma tendência a olhar só para a região metropolitana. Né? Claro, 75% da população vive na região metropolitana, tendência do Rio, a eleição para governador se resolve na região metropolitana, o interior fica abandonado. Né? A gente está falando do interior. O interior tem que ser chamado na responsabilidade da solução para o Estado. Friburgo é uma das grandes áreas agrícolas do Rio. Sem dúvida. Maior produtor de couve-flor da América Latina, produz hortaliças, morango. Né? Então, assim, você tem que fazer o SEASA ser mais indutor e comprador. Você tem que fazer com que a produção de alimentos de Friburgo possa abastecer as escolas. Você tem saídas, você tem soluções que começam nas cidades. Friburgo pode ser um grande polo industrial. Tem metalmecânica, mas pode ter... Eu vou conversar com a Firjan, né? Estou conversando com vários setores da indústria. Você pode ter redução de ICMS, gerador de emprego e gerador de renda. Então você tem saída, você tem que chamar os empresários, fazer um pacto de crescimento, de desenvolvimento e de segurança. A crise do Rio é uma crise de receita, não é uma crise de despesa. É claro que você não pode sair gastando de forma irresponsável, mas a crise do Rio é crise de receita. Você tem que trazer investidor para o Rio de Janeiro. Para trazer investidor para o Rio de Janeiro, o governo tem que ter moral. Não pode ser governado por prisioneiro. Não governado por prisioneiro? Não pode ser governado por gente que não sabe se está presa, se está solta. Você tem que ter o seguinte, você tem que ter, olha, o governo é sério, o governo está chamando as melhores pessoas, o governo está chamando as universidades, está chamando os empresários, tem um projeto de desenvolvimento, nós vamos gerar renda, nós vamos gerar crescimento e nós vamos enfrentar o crime. O investimento chega, o emprego chega, o crescimento chega. É da noite para o dia? Não. Não é, mas tem saída. Talvez não seja num único mandato. Claro. Não, e talvez não seja uma única pessoa, um único governador. Mas tem que ter um projeto de 20 anos do Rio de Janeiro. Conversei isso. Projeto de governo e não de poder. É isso, projeto de Estado. Isso. Eu chamei o Eduardo Paes para conversar. Chamou? Com quem eu converso sempre. Sim. Converso sempre com esse Eduardo de longa data. Chamei o Eduardo e falei, Eduardo, a gente tem que ter um projeto de 20 anos para o Rio de Janeiro. Daqui a 20 anos, eu quero que a educação esteja em tal situação, eu quero que a gente tenha tantas escolas de tempo integral, eu quero que o professor tenha tais condições, eu quero que a saúde pública consiga ter o atendimento primário atendendo esse percentual. Ou seja, eu quero ter um projeto de Rio de Janeiro, de Estado do Rio, para daqui a 20 anos. Isso não é um governador, um prefeito, não. Isso é um conjunto de pessoas. É isso que a gente tem que começar a fazer, entendeu? Despersonalizar um pouco a política e trazer mais responsabilidade coletiva. Deputado, nós já estamos encerrando a nossa conversa, muito produtiva, com bastante conteúdo e com coragem. Eu admiro as pessoas corajosas. Coragem é fundamental na vida, né, Zuri? Eu admiro. Podemos até discutir o conteúdo, mas a forma me agrada. Da coragem, da seriedade, da firmeza e da transparência. Isto posto, queremos lhe fazer a seguinte pergunta que não quer se calar. Você será candidato a governador do Estado, ou pelo menos pré-candidato, nas próximas eleições? Eu sou pré-candidato a governo do Estado, serei candidato a governador do Estado. Já está nessa condição de pré-candidato? Na condição de pré-candidato. Estou visitando os municípios, estou em Friburgo nesse momento,
ouvindo os moradores, ouvindo a universidade, ouvindo empresários, ouvindo o setor de turismo, visitando o setor agrícola, visitando o setor têxtil. Eu estou ouvindo o interior. Já fui para Campos, Macaé, Rio das Ostras. Estou ouvindo o interior e estou priorizando o interior, que nunca é priorizado por nenhum candidato a governador, né? A gente ainda não é candidato porque não está no período eleitoral, Sem dúvida. Pré-candidato, Sem dúvida. né? Porque tem que ter respeito à lei, mas vamos disputar o governo do Estado porque o Rio precisa e a gente quer dar essa contribuição. Nós queremos reiterar o nosso convite para que, quando estiver na condição de candidato previsto aí de acordo com a legislação eleitoral, prazer, retorne com a devida tranquilidade. Precisamos também. Obrigado, Zuri. Para continuarmos a nossa conversa, foi um momento de reflexão, de coragem, de revelação, que eu tenho certeza está sendo extremamente absorvido por nossa audiência. Obrigado. Novamente, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real agradecem a sua presença, a sua deferência, o seu carinho conosco. Seja muito bem-vindo e, caso seja eleito, queremos tê-lo também na condição de governador do Estado para aí conversarmos sobre o futuro fluminense. Está feito o pacto, está feito a palavra, estarei aqui. Sempre é um prazer estar aqui na TV Zoom com você, é um prazer te ouvir e te encontrar sempre. Obrigado. A recíproca é verdadeira, saúde. Obrigado. E sucesso. Saúde acima de tudo para todos nós. Obrigado a quem nos assiste. Amém. Muito bem. Precisamos encerrar aqui definitivamente os nossos trabalhos, entendendo mais uma vez que cumprimos com a missão do programa Cidade Real, levar até você informação de utilidade pública, até porque do outro lado da tela tem vida inteligente. Que Deus e novamente Santa Rita de Cássia abençoe, proteja e ilumine todos aqueles que por delegação do nosso voto têm o comprometimento de defender os interesses coletivos em detrimento dos individuais, sempre privilegiando Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.